Olá, hoje iremos falar sobre as massas, aparelho utilizado na ginástica rítmica. Antes de falarmos sobre a metodologia que iremos utilizar com as crianças, eu vou falar um pouquinho mais sobre as massas. Como eu não tenho uma original, eu fiz uma improvisada, que já é a que nós iremos utilizar em nossa metodologia. As massas são uma dupla de aparelhos feita de madeira ou material sintético. Atualmente, alguns fabricantes estão produzindo elas de borracha conectáveis, ou seja, a cabeça de uma se encaixa no corpo da outra, permitindo assim inúmeros movimentos originais e criativos. Cada uma delas deve medir entre 40 e 50 centímetros e deve ter um peso mínimo de 150 gramas. As séries com as massas são caracterizadas por equilíbrio coordenado à rotação, círculos e batidas rítmicas. Oi pessoal, beleza? Eu sou o Lucas Magalhães, hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer a massa da ginástica rítmica e é esse o objeto aqui, tá bom? Eu vou ensinar certinho para vocês passo a passo de como fazer esse material, fazer isso aqui com os materiais certos e você vai ver que vai ser bem legal mesmo, beleza? Bora lá! Agora falando um pouco dos materiais, você vai precisar basicamente de uma garrafa PET, uma fita, pode ser aquelas coloridas ou transparente, da forma que você preferir. É bom ser colorida porque você vai poder já ir deixando da cor que você pretende mesmo. Uma faca ou tesoura para você poder cortar. E jornal ou papel velho, folha, tá bom? Então beleza, eu vou ensinar passo a passo. Primeiramente você vai começar com a garrafa, tá bom? Vai tirando a tampa. E vai cortar essa região dela. Essa região aqui e essa parte aqui, ó. Beleza? Depois de você ter dividido a garrafa em três partes, ela vai ficar basicamente assim, ó. A parte de baixo, o meio e a parte de cima. São três partes, beleza? Na parte do meio dela, que vai ser o corpo, você vai cortar ela basicamente no meio. Ela vai ficar basicamente assim, ó. Beleza? Aí depois disso você vai enrolar ela em uma parte bem... ela dessa forma. Depois você vai começar a enrolar bem firme nessa parte. E pode apertar bastante, pra ficar bem firme mesmo. No final do processo vai ficar desse jeito aqui, ó. É bom que você passe a fita para apertar para ela não soltar, beleza? Você passa a fita bem forte para ficar bem preso. E ela vai ficar desse jeito aqui. Beleza, pessoal? É bom que você corte rente aqui, deixe bem retinho a parte da ponta dela, porque a tampinha vai aqui, ó, beleza? Bora lá. Ó, pessoal, vai ficar dessa forma aqui com a tampinha em cima. Eu dou uma dica pra vocês, de vocês pegarem e passarem um jornal dentro, na hora de encaixar, porque daí vai ficar mais firme. E ocorre menos o perigo de cair, certo? Aí depois disso você vai passar a fita, firmando mais a tampinha na ponta do corpo da garrafa, beleza? Aí, ó, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, beleza? Ó, a gente consegue ver que ficou bem firme. Tranquilo? Depois disso, você vai encaixar aqui no fundo a garrafa dessa forma. E, novamente, com a fita, você vai enrolar ela firmando. Primeiramente, você testa para ver se os dois estão do mesmo tamanho. Tá bom? Aí, você já pode passar a fita no corpo. Beleza, pessoal? Aí você vai passando a fita no corpo dela até firmar bem, ó. Então, pessoal, a gente vai pegar o jornal e vai amassar ele em bolinhas e vai colocar dentro da massa, mas pra ela poder ter um peso e ela não ficar tão leve, beleza? Aí você vai amassando o jornal, vai jogando aqui dentro pra você ver que ela conseguiu ter um certo peso, beleza? Então, pessoal, depois que você encheu a garrafa bem bastante jornal e ela teve um peso, é bom que você coloque a parte que sobrou da parte de baixo da garrafa de fundo para fechar, beleza? Aí depois disso você vai passar a fita novamente para ficar bem presa, bem firme. E aí já vai estar pronto a tua massa da ginástica rítmica, beleza? Ó, pessoal, a nossa massa ficou desse jeito, como você pode ver. Aqui o corpo dela. Aqui ela não foi modelada com uma cor só. Se você quiser, você pode desenhar nela, usar uma tinta spray para deixar ela de uma cor toda. Ou, como eu disse anteriormente, você usa fita colorida já para ir desenhando ela, já ter
uma cor bem legal, beleza? E as duas ficaram dessa forma aqui. Fechou, galera? Valeu! As séries com massas são caracterizadas por equilíbrios coordenados a rotações, círculos e batidas rítmicas. As ginastas, elas executam lançamentos e recuperações das massas, tanto jogando as duas juntas, quanto separadamente. A gente separou 5 movimentos que vão ser exemplificados e mostrados na metodologia. São eles: rotação e giro, balanceamento, circundação, molinete e batidas rítmicas. Olá galera, tudo bem? Agora eu irei apresentar para vocês a nossa metodologia de ensino. Nosso principal objetivo é trazer a vivência desse esporte chamado ginástica rítmica com massas para as crianças. Primeiramente, iremos ensinar os principais movimentos executados nessa modalidade. Depois, iremos propor uma atividade para as crianças que elas desenvolvam tanto o equilíbrio quanto a capacidade motora e também a criatividade delas. Veja os passos a seguir. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a massa. A massa ela é dividida em 3 partes, sendo ela o corpo, o pescoço e a cabeça. Quanto à empunhadura, iremos utilizar apenas o dedo indicador e o polegar formando uma pinça que vai ficar bem próximo aqui entre a cabeça e o pescoço, tá? Então a gente vai segurar dessa forma. E o primeiro movimento que nós iremos aprender será o de rotação ou giro. Com o braço esticado, pegando ela apenas com o indicador e o polegar, iremos executar o giro. O giro ele vai ser executado apenas com o punho, tá? O braço ele vai ficar reto e a gente vai apenas girar o punho para conseguir rotacionar a massa. O giro pode ser feito tanto assim quanto na parte de cima também, apenas girando o punho, deixando o braço o mais reto possível, tá? E aí esse movimento a gente vai executar tanto aqui na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo. Pode ser com as duas massas, com uma só, ou com as duas, fazendo movimentos simultâneos, ou fazendo movimentos diferentes também. Os próximos exercícios se chamam balanceamento e circundução. Iremos começar com o balanceamento. O balanceamento ele pode ser feito tanto na parte frontal, sempre esticando os braços e movendo as massas para a esquerda e para a direita, as duas simultaneamente, com a empunhadura correta também. É importante sempre salientar que utilizaremos nesse movimento apenas o indicador e o polegar. E ela pode ser executada também na parte lateral, colocando as massas para frente e para trás, dessa forma aqui. Já a circundução, ela pode ser executada frontal, com apenas um dos braços fazendo a rotação. Ela pode ser executada com os dois, fazendo uma rotação para a direita ou fazendo uma rotação para a esquerda. E ela também pode ser executada na parte lateral, com o braço indo para frente, fazendo a rotação para frente, ou ele fazendo a rotação para trás, dessa forma. O próximo movimento é o molinete. Eu confesso para vocês que eu tentei executá-lo da forma correta e não tive dificuldades e não consegui trazê-lo um movimento correto para vocês. Mas acredito também que, como eu tive essa dificuldade, as crianças também possam ter. E aí eu trouxe um movimento um pouco mais simples, né? Bem parecido com o molinete, porém numa forma mais simples de execução, para que não tenha dificuldades, né? E ele seria dessa maneira. A gente irá esticar os braços, cruzá-los aqui uma mão em cima da outra, e a gente vai começar a girar, fazer uma rotação do punho uma vez para baixo. Ele vai trocar de posição aqui e vai voltar na posição inicial. Esse punho direito passou por baixo e ele vem passar por cima. Na maneira de execução vai ficar dessa forma. Ele vai por baixo e por cima, fazendo a rotação.
Essa foi uma forma que eu encontrei de trazer um pouco a vivência do molinete, porém numa forma mais simples de execução. O próximo exercício é bem parecido com malabares. Nós iremos executá-lo da seguinte maneira. Primeiramente, com a sua mão dominante, você vai pegar a massa pela cabeça e a gente vai fazer meio giro e pegá-la novamente na parte do corpo, dessa forma. Feito o meio giro, nós iremos voltar para a posição inicial, que é na cabeça da massa. Jogou ela e pegou no corpo, jogou e pegou na cabeça novamente. Primeiro faremos com a mão dominante, depois vamos com a outra mão, no meu caso é a mão esquerda. Iremos fazer o mesmo movimento. Soltou, pegou no corpo, soltou e pegou na cabeça novamente. Para criar uma dificuldade um pouquinho maior, iremos fazer essa mesma execução de movimentos, porém agora com as duas massas ao mesmo tempo. Então elas vão sair da posição inicial, que é aqui, segurando na cabeça, e ela vai fazer meio giro e pegaremos no corpo e depois retornaremos à posição inicial. Meio giro no corpo e depois para a posição inicial. Agora um pouquinho mais de dificuldade, em vez de fazermos meio giro, iremos executar um giro completo, ou seja, sairemos dessa posição inicial e voltaremos nessa posição inicial. Sempre com a mão direita ou a mão dominante primeiro, faz esse movimento. Pegou na mesma posição que largou. Depois iremos fazer com a esquerda o mesmo movimento. Pegou, soltou e pegou na mesma posição que largou. Agora, para criar uma dificuldade um pouco maior, para a gente ir crescendo, iremos fazer esse mesmo movimento também simultâneo com as duas massas, ao mesmo tempo. Giro de 360 graus, pegou, soltou e pegou na mesma posição. Ainda nesse exercício, podemos criar uma atividade com uma dificuldade um pouco maior, que seria da seguinte maneira. Pegaremos uma das massas e vamos prendê-la na parte posterior da perna e ficaremos na posição de um pé só. Iremos repetir o exercício anterior, fazendo um giro de 360 graus com a mão dominante, logo em seguida faremos o giro de 360 graus com a mão esquerda. Sempre com uma perna só, prendendo a massa para que ela não caia. Vamos repetir esse processo, porém na perna esquerda. Novamente, um giro de 360 graus com a mão dominante e um giro de 360 graus com a outra mão, sem deixar a massa que está presa aqui cair no chão. E o último movimento seriam as batidas rítmicas. Como essas atletas sempre se apresentam com uma música juntamente com a coreografia, elas utilizam essas batidas rítmicas geralmente junto e sincronizadas com a música. Elas podem ser executadas das seguintes maneiras: no ar, no solo, no corpo ou nas próprias massas. Após ensinar o movimento aos alunos, iremos dividi-los em grupos e propor a seguinte atividade. Eles terão que escolher uma música, 5 movimentos e montar uma coreografia para apresentar para a turma. Alguns erros comuns que acontecem são a falta de unidade no exercício, né? Caso você vai pegar e jogar massas lá em cima e na hora que você vai pegar acaba caindo no chão, né? Acaba sendo um erro comum, mas infelizmente tem uma penalidade, né? Num torneio, num campeonato, né? A música inadequada, com pausas prolongadas ou com um final brusco. A falta de variedade nos elementos executados, nos movimentos do corpo ou nas transições. Começar o exercício sem o contato com as massas também, né? Seria ser uma penalidade, né? E com esses erros, acabar sendo uns erros comuns que infelizmente acontecem, né? Mas no lado profissional, né? Acontece que a situação muda completamente, né? Você tem que errar muito pouco e isso que difere você de uma pessoa amadora para um profissional.